Você sabe que Goiânia é uma das capitais mais arborizadas do país, graças a uma boa, ou não, silvicultura urbana, que é isso que eu quero falar nesse episódio. Vamos falar aí sobre as árvores que podem compor a cidade, porque você sabe que tem árvore que é boa para cerrado, árvore que é boa para nascente, árvore que é boa para cidade, enfim, cada caso é um caso. E é isso que nós vamos abordar nesse episódio de hoje. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui nesta bancada, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo de profissão e comunicador por opção, apaixonado aqui para falar para você sobre o agronegócio e tudo que acontece nesse universo. É isso. E nesse episódio de hoje, vamos abordar a silvicultura urbana. Lógico, com um convidado que domina muito mais esse assunto, né, do que eu. Ela é engenheira florestal, mestre e doutora em engenharia florestal com atuação nas áreas de sistemas integrados de produção, silvicultura urbana, ecologia florestal e ecofisiologia. E além disso, ela é professora na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Seja muito bem-vinda, doutora Francine Neves. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Professora, como que é ser professora da melhor universidade do mundo? Fala a verdade. É bom demais. Eu sou gaúcha, mas daqui não saio nunca mais. Eu já vi, eu cidadã goianiense. Já sou 16 anos, completa agora em novembro que eu tô aqui. Não saio mais. É a senhora de qual cidade? Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nossa, lá embaixo. Lá embaixo. Bem no divisa, né? Na verdade, é bem no centro do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Ah, no centro. Aí agora não saio mais daqui. Quer dizer, faz 16 anos e não saio mais. E já acostumou com o calor daqui? Adoro. Eu sou gaúcha de Araque, que odeia frio. Então, já trocou o chimarrão pelo tereré também, não? O chimarrão continua. O chimarrão continua, né? É costume do gaúcho. E aí a senhora formou lá em Santa Maria mesmo? Formei em Santa Maria, fiz um mestrado em Santa Maria também e fiz um doutorado sanduíche. Fiz uma parte lá em Santa Maria, na FSM, e uma parte na Alemanha também. Que legal, na Alemanha? Caramba. Aprendeu a falar o alemão lá, professor? Um pouco, me viro. Rapaz, parece que o povo tá aí brigando quando ele conversa. Não, mas é uma cultura muito interessante, assim, valeu a pena a experiência lá. Mas o Sul ali tem um laço Tem forte muito, com a Alemanha. Alemanha e Itália, né? A grande parte do Rio Grande do Sul foi colonizada por alemães e italianos, né? Então a gente tem uma proximidade. Mas foi bom conhecer um pouquinho mais de perto. Então estava praticamente em casa. Professora, mas vamos aí, como é que a engenharia florestal chegou na vida da senhora, a silvicultura? Bom, na verdade, né, a engenharia florestal, ela entrou na minha vida, no meu radar, vamos dizer assim, muito pelas minhas afinidades em termos de disciplina mesmo, lá no segundo grau, que eu sou do tempo do segundo grau ainda, que não era ensino médio, né? Então, a questão da biologia, ecologia, essas áreas sempre foram áreas que eu me encontrava muito, né? E lá em Santa Maria eu tive a oportunidade de fazer um teste vocacional que era feito pela UFSM. Né? E aí nós passávamos, né, o dia fazendo testes, conhecendo a universidade, as instalações, e fiz o teste. Uma das indicações foi a engenharia florestal. Aí eu fui atrás para conhecer um pouquinho mais, né, e realmente eu me encontrei, eu acho, e tipo, obviamente que quando se faz a escolha, né, é uma escolha meio ainda subjetiva, mas... Né, também não deixa de ser uma área nova, relativamente nova, né, professor? Em Santa Maria, ela já é um dos cursos mais antigos do Brasil, então assim, já é mais consolidado, né? Aí para cá ainda é um curso bastante recente. O nosso curso iniciou as atividades aqui na UFG em 2009. 2009. Então nós somos ainda... Então assim, eu não tinha nem o prédio ainda, não, né? Tinha, nós chegamos a dividir uma sala ali na horticultura com 4 professores, né? A gente conhece muito bem a estrutura, né? Então... a engenharia florestal, ela entrou, né, dessa forma. E uma curiosidade, que eu também sou formada em letras. Eu fiz a faculdade de letras português e inglês também. Muito mais por gostar, que eu sempre estudei inglês desde criança, né? E fiz as duas faculdades, nunca exerci a outra. Fez ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, formei nas duas juntas. Que é isso aí? Então, assim, a engenharia florestal hoje eu digo que foi, em termos de profissão, eu não poderia ter escolhido nada melhor, assim. Eu me sinto
muito plena com o que eu faço, tanto atividades, né, de ensino, mas também a parte de pesquisa, orientação. Então, estou no lugar certo. Que legal, professor. E provavelmente a senhora deve ter respondido essa pergunta 1 milhão de vezes, eu tenho certeza. Mas como a gente está no podcast, que a gente precisa levar informação para todo mundo, eu vou te fazer essa pergunta. Qual a diferença da engenharia florestal para a ambiental? Essa pergunta, eu acho que, tanto que na época do Espaço das Profissões, lá na Não é? UFG, teve um período que nós fizemos um banner, né, para mostrar as diferenças. Mas eu acho que a principal diferença e a principal característica, quando nós pensamos na engenharia ambiental, tanto que o curso chama Engenharia Ambiental e Sanitária, né? E ela é muito focada na questão do tratamento dos resíduos, tratamento de resíduos sólidos, resíduos líquidos, né? Então, Legislação. legislação, a questão, por exemplo, dos aterros, a questão de resíduos hospitalares, entre outros. Então, ela tem esse enfoque, né? Dentro do ambiente, do meio ambiente, mas com esse enfoque mais para essa parte específica aí da cidade, Sanitário mesmo, de sanitária sanidade. mesmo, né? Também, obviamente, no ambiente, que o ambiente é comum a todos nós, mas tem essa característica. Já a engenharia florestal, ela está muito mais focada na questão da silvicultura, do manejo, na tecnologia de produtos florestais, na parte de produção. Então, elas são, assim, bem diferentes, né? Apesar de que parece, pelo próprio nome, né? E ambiente, floresta, às vezes causam uma certa confusão, mas elas são, né, duas profissões bem com características bastante específicas, né? E ambas com uma importância, né? Vamos dizer assim, no mundo que a gente está hoje. Não tem como pensar hoje a problemática gigantesca que nós temos aí, de destinação de resíduo, destinação, né? Construção de aterros e, nem na verdade, os lixões têm que virar aterros, né? Então, assim, é uma profissão com uma importância absurda nessa questão. E a engenharia florestal também, né, com outra característica, mas aí muito focada na questão de florestas nativas, os plantios comerciais, né, e tudo que envolve, que é uma profissão também com uma gama de atribuições muito grande. Como toda engenharia, né? Exatamente, não é à toa que chama engenharia, né? E tanto é que muitas áreas da administração, né, usam muito engenheiros como administradores, porque são pessoas que dominam mais a matemática, né, a parte exata, contábil, né, das atividades. E também um pensamento, eu acho, mais direto, né? Eu digo, às vezes é aquela coisa que fica, eu digo, não, pera aí, vamos fazer o pensamento do engenheiro, né? Que é aquela coisa que a gente consegue mais... Como que resolve? Exatamente, ir mais solução. direto ao ponto. Então é isso. É o foco na solução. Professor, e aí, chegando aí na temática principal nossa, né, que é a questão da silvicultura urbana, né? Goiânia está bem servida de árvore ou não, doutora? Depende da perspectiva que nós vamos fazer essa avaliação, né? Eu acho que nós podemos ampliar, né, um pouco essa análise e pensar no verde urbano como um todo, né? Porque verde não é só árvore, né? São as árvores, são os arbustos, entra toda a parte dos jardins, das áreas gramadas, né? Então é um todo que tem um papel fundamental em qualquer cidade hoje, né? Se nós formos pensar numa cidade pequena no interior de Goiás e Goiânia, o verde urbano ele tem a mesma importância, muda a magnitude, mas a importância é a mesma. Sim. Né? Então, o que eu posso dizer, né, em relação assim, como está, né, como é o nosso verde? Nosso verde urbano, né? Nós temos, né, Goiânia é conhecida, né, reconhecida por, né, historicamente, ser uma cidade com uma área verde grande por habitante, né? Quando nós fazemos os cálculos, né? Os parques aqui são uma atração, né? Exato, uma atração à parte. Uma atração né? à parte. Todo mundo que vem de fora ouve falar, né? E não só os parques assim. Nós temos Areião, Vaca Brava, mas nós temos vários outros parques em outras regiões da cidade. Sim. Que tem uma função extremamente importante. Né? Se nós formos pensar, por exemplo, lá perto da UFG, o Goiânia 2,
que é um parque jovem, ele é um parque muito novo. Mas a função que ele tem para aquela população social, para interagir, a questão de saúde, é uma coisa assim gigantesca, né? Não é à toa que hoje, né, o setor imobiliário atrela muito dos seus empreendimentos à proximidade de áreas verdes, né, a parques, porque quem não quer morar perto? Quem não quer morar perto de um parque? Quem não quer morar perto de uma praça que tu pode chegar à tardinha, pela manhã, vai passear, vai dar uma volta, leva o cachorro, vai ler um livro, vai namorar? Quem não quer isso? Então, Goiânia tem esse apelo, né? E nós temos muitas áreas extremamente interessantes, mas nós temos muitas questões que a gente precisa olhar de uma forma muito atenta, com um olhar muito técnico, né? Quando eu estudei em Santa Maria, pouco antes, né, do início dos anos 2000, essas contas a gente não Não faz. precisa não. Vai ficar tranquilo. Goiânia, principalmente na área do paisagismo, era referência. Os livros de paisagismo tinham foto daquela área ali próxima ao Bosque dos Bosque dos Buritis. Buritis, famoso. Aquele antigo relógio que tinha lá próximo do Parque Flamboyant. Isso eram, né, referências nacionais. Goiânia, o paisagismo é exemplo. Aqui praticamente, não vou falar 80%, mas uns 50% dos bairros em Goiânia tem um parque, né? Dentro Exatamente. daquele bairro, né? Igual você pega aqui Jardim Goiás, uma puta selva de pedra aqui, um monte de prédio comercial e não sei o que, e bum, um parque lá, Flamboyant, né? topíssimo. Pega o Vaca Brava, pega o Cascavel. Cascavel, Então, Capuava, Goiânia o 2, Jaó, né? O Jaó. Beija-Flor, tem vários, tem uma infinidade, né? Partes a gente nem conhece. Sim. Agora, o Horto, né? o Lago das Rosas, aí o Macambira, Nicuns, que acaba passando aqui, né? Pega lá o Bernardo Helles. Então, assim, nós temos essas áreas verdes que são refúgios, vamos dizer assim, que têm um papel importantíssimo na cidade. Mas também, como eu estava falando, nós temos que analisar esse nosso verde, né, com um olhar muito criterioso, tipo, tá bom mesmo? O que nós, né, nós como técnicos, como profissionais, na verdade, né, os órgãos públicos, né, o setor público, como que ele pode fazer? Porque o verde, né, tu é agrônomo, tu sabe muito bem disso, as coisas não crescem do dia para outro. Sim. Não mais Eu árvores. preciso planejar, né? Então, uma arborização, o manejo de um desses parques, ele tem que ser pensado. Eu tenho que escolher a espécie adequada, eu tenho que plantar no lugar certo, eu tenho que fazer o manejo adequado, eu tenho que analisar se as árvores que já estão plantadas têm algum risco, tem risco de queda, tem risco para a vida das pessoas, tem risco para as estruturas. Então, o verde urbano é um manejo, é um olhar constante. Então, não dá para pensar assim, não, o que foi implantado, porque Goiânia é uma cidade muito jovem, Sim, né? Então, assim, o 92 que anos. foi plantado há 20, 30 anos, é bom, continua bom. Não, a gente precisa entender que as coisas mudam, as ruas mudam, a quantidade de pessoas morando num local, né, em determinado lugar muda, as árvores morrem. Então, assim, planta morre, a gente sabe disso. Então, eu preciso estar constantemente fazendo essas avaliações para evitar, por exemplo, que um dia de chuva muito forte, aconteça o que acontece frequentemente, cai 20, 30, 40 árvores. Por que aquelas árvores caíram? Porque provavelmente elas já estavam com algum problema, não foi analisado um risco de queda, teve algum problema no sistema radicular que não foi avaliado. Então, assim, em qualquer cidade, seja ela pequena, média ou grande, essa questão ela precisa ser encarada assim, na ponta do lápis, para que funcione. Porque qual é a principal função ou quais são as principais funções do verde, se nós pensarmos? É bonito. Isso é um ponto importantíssimo. Beleza cênica é importante. Todo mundo quer sair na rua e olhar assim, nossa, que plantas lindas, que flores lindas. Isso faz parte da nossa natureza. Beleza. Sombra.
importantíssimo. Quem não gosta de andar na sombra? Redução da temperatura. Questão de redução da poluição, né, que as plantas interceptam essa poluição que fica suspensa na atmosfera. E um ponto fundamental para uma cidade que nem Goiânia, o verde urbano, ele é um ator importantíssimo na drenagem. Então, área permeável, quando chove, o que a área permeável vai fazer? Ela infiltra a água da chuva, ela vai reduzir enxurrada, ela vai reduzir água acumulada, ela vai fazer com que o risco de entrar água na tua casa, levar teu carro boiando na marginal, seja menor. Por quê? Porque essas áreas elas são extremamente importantes no sentido da permeabilidade. E cidades como Goiânia, e muitas vezes, até pela uma própria questão que envolve um plano diretor, por exemplo, nós temos uma redução da área permeável nesses setores muito adensados, como Marista, Oeste, Bueno, Jardim Goiás. Praticamente nós não temos área permeável em determinados lugares. O que acontece? A conta chega quando chove. Inunda, alaga tudo. Inunda, A água não sei alaga. quando escorrer. É gente reclamando, é carro boiando, é problema, é criança que não tem aula porque entrou água na escola. Ou seja, é uma série de problemas. Que o verde urbano, se bem manejado, bem pensado, ajuda muito. Então, isso é muito importante. Só para te dar um número, né, foi há uns 2 anos atrás, foi realizado um estudo para mapear a impermeabilização e a área permeável disponível do setor Bueno. É menos de 15%. Imagina, todo um setor Bueno, que é um setor muito grande, a área permeável não é 15%. Senhora. Muito pouco. Estudou, né, hidrologia, hidráulica, tu sabe muito bem o que é isso. Outro exemplo que a senhora está falando de questão de árvores mal planejadas, né, em Goiás, que a gente pega um caso famoso em Goiânia todo ano que acontece, são os pés de jambo, né? Fizeram até uma paródia, uma música uma vez, virou até meme nacional, os motoqueiros passando e caindo, porque ela solta parece que uma resina. Ela tem, na verdade, o fruto, né, do jamelão, ele é como se fosse uma azeitona preta. É jamelão, né? Jamelão. É jamelão. Ele é como se fosse uma azeitona. E ele tem muito, pela própria característica, ele tem muito óleo na composição. Então, o que acontece quando ele cai, né? Ele vira um sabão, porque junta e normalmente coincide com o início das chuvas, né? A frutificação e a queda. Vira um sabão. Vira um sabão. Então, não tem o que fazer. O que tem que fazer? Essas áreas precisam ter esses exemplares substituídos. Ai, Francine, mas tu vai tirar a árvore, tu vai tirar a sombra, né? Uma coisa que eu sempre falo quando eu vou fazer análise de risco de queda de árvore, a vida sempre em primeiro lugar. Quando eu vou analisar, tem risco de cair num local que tem trânsito de pessoas, tem risco de cair num prédio que tem sala de aula, e esse risco é iminente, a gente não pode pensar 2 vezes. A saúde é sempre em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. Então, no caso do jamelão, é ruim fazer uma retirada, né, massiva, mas é uma questão de saúde. É melhor tirar do que tirar um motoqueiro morto. Quando a gente se machuca, né, naquela condição, muitas vezes, por exemplo, pensa num entregador, que ele se machuca, ele vai ficar quanto tempo sem trabalhar? Pensa. Então, isso, porque às vezes parece uma conexão muito distante, mas é tudo muito próximo, porque a gente vive nesse meio, né? O verde, a arborização, ela está no nosso entorno. Então, as conexões são muito próximas, então a gente precisa ter esse olhar muito atento, né? Então, quem tem que fazer isso, né? É a prefeitura, nós, né, que podemos trabalhar na questão de treinamentos, de capacitações, mas a gente não pode, né, deixar não está bom. Não, é dia a dia. Mas acho que também, professor, acho que muitas vezes eu posso estar enganado, posso estar sendo leviano no que eu vou falar, mas é a impressão que a gente tem, né, assim, de fora, que talvez nem sempre o profissional indicado para fazer determinado projeto acaba fazendo, né? Porque assim, a gente sabe que tem muito um toma lá da cá, um favorzinho aqui, um favorzinho ali,
que às vezes tinha que botar um engenheiro florestal para fazer esse planejamento florestal de um parque ou de uma arborização urbana e coloca um arquiteto, coloca um agrônomo, né? Porque agrônomo também não é de floresta, agrônomo é de soja, é de milho, é de boi, é outra coisa, né? Sabe o rumo, mais ou menos ali, né? Mas focado em produção também, né? Exatamente. Muitos desses projetos, né? A gente pode dizer que um projeto, por exemplo, de um parque, o ideal é que eu conseguisse trabalhar multiprofissional, por exemplo, né? Entender de árvore, quem entende é engenheiro florestal. Ponto. Porque a gente entende desde o processo de produção lá no viveiro até o manejo, né? Passando por todas as suas etapas. Não, e detalhe, é uma responsabilidade tão grande, porque é uma decisão que vai impactar Há 100 anos, exatamente. Digo, isso nós sabemos fazer. A parte da estrutura, do paisagismo, né? Os arquitetos fazem isso brilhantemente, né? Aí muitas vezes quando nós vamos trabalhar em parque, precisa essa questão de fauna, né? Aí os biólogos entram aí para nos auxiliar, né? Trabalhamos muito também, tem muitos agrônomos também que vão, porque vocês estudam a parte de paisagismo, né? Floricultura também. A parte hidráulica também. Exatamente. Então, barragem. assim, seria, né, o sonho de qualquer que vá planejar é poder chegar, né, numa equipe dessas. Mas árvore, né, por serem, né, a grande maioria, plantas de ciclo longo, nós precisamos pensar no planejamento. Eu não posso daqui 2 anos vou dizer, nossa, eu errei, eu vou lá e vou começar de novo. Não. Porque, por exemplo, vocês que trabalham com culturas agrícolas, vocês estão acostumados. 120 dias, 180, 90. Início, meio e fim. Alguma coisa deu errado, ano que vem faz certo, né? Melhor. Quem trabalha com árvore não tem essa chance. Então, o planejamento é importante. No mínimo 5 anos, né? Se for um eucalipto da vida. Exatamente. Hoje, né, o que nós trabalhamos muito na arborização urbana, na silvicultura urbana? Sempre que possível, trazer espécies nativas daquele bioma. Daquele bioma. Por que isso? Pelo fato da adaptação. A tendência é que se nós conseguirmos, né, trazer para a arborização aqui em Goiânia espécies, né, do cerrado, a tendência é que essas plantas, né, tenham uma boa adaptação e permaneçam nesses locais por muito mais tempo é muito maior, porque elas são adaptadas. Né? Sempre isso vai ser possível? Não. Mas aí nós vamos botar, né, a cabeça para pensar e vamos fazer os melhores arranjos. Porque às vezes, por exemplo, vai ser um parque que eu preciso que determinada área tenha sombra num período mais curto de tempo. Aí eu vou ter que apelar na composição para umas espécies de crescimento mais rápido que podem ser de outro bioma ou até espécies exóticas, desde que bem pensado e planejado. Então hoje, né, a gente foca muito, sempre que possível, em trazer espécies do bioma para arborização, né, urbana, para trazer para o verde urbano, para que a durabilidade, né, a tendência é que essas plantas durem muito mais. Perfeito. Professor, e já pensando em uma exploração comercial, né, já indo para outra vertente também da engenharia florestal, né, por exemplo, a gente viu que tem algumas culturas, né, algumas árvores, né, de espécies de árvores, que sempre tem uma promessa muito grande de muita rentabilidade e tal e tudo mais, que tem umas contas de padaria muito loucas, né, com o cara vai plantar mogno, vai ganhar 10 milhões de reais e não sei o quê. Vai ficar milionário. Não é? Vai ficar milionário, né? Um caso famoso é a teca, né? Que também é uma árvore que prometia muito, mas que a gente viu que não tem tanto mercado também, né? Assim, né? A silvicultura, né, de modo geral, né? Pelo que nós estamos estudando, a gente sabe que Goiás tem uma aptidão para a silvicultura. Sim, isso e tem alguns produtores grandes. Exato, e tem nos mostrado, e a demanda ela é cada vez mais crescente, né? Por exemplo, hoje se vai falar em silvicultura, o que primeiramente vem à cabeça é o eucalipto. E nós temos aí, ao longo desses 16 anos que eu estou aqui, uma série de trabalhos, né? E nas mais variáveis, né? Tanto em solo quanto produção, tecnologia da madeira, manejo, né? Nós praticamente conhecemos, né,
Obviamente que não todos os clones, que tem centenas, né? Uhum. Mas muitos clones adaptados aqui para a região, nós temos aí resultados excepcionais. Mesmo em sistemas integrados, né? Eu trabalho muito com sistemas integrados de produção. ILPF, né? ILPF, né? ILF, IPF, né? E também sistemas agroflorestais. A gente tem aí produtividades de 50 metros cúbicos hectare ano em sistema integrado. Isso é uma produtividade muito interessante, muito boa. Então, assim, falando no eucalipto, sabe que, obviamente, em algumas regiões essa adaptação vai ser um pouco, né, melhor. Obviamente, Goiás é muito grande, então, né, nós precisamos aí de um mapeamento, de um zoneamento, mas nós sabemos que é um gênero que tem muito a contribuir com o estado, né? Por exemplo, na região de Catalão, a gente tem alguns plantios de pinos, que extremamente produtivos, extremamente, né, rentáveis para aquela região. Em relação às outras espécies, né, por exemplo, o mogno, a teca, a seringueira. Tem uma outra também que é da família do eucalipto, Leucena? Não, Leucena é uma invasora, né? Vou lembrar o nome dela. E É irmã do eucalipto. irmã do eucalipto, gente. Deixa eu pesquisar aqui. Vamos descobrir qual é a irmã do eucalipto. Então, essas outras espécies, né? Por que a gente conseguiu avançar tanto e hoje a gente tem tanta informação, por exemplo, do eucalipto? Porque a gente está estudando há dezenas de anos, né? Então, a gente tem muita coisa já estudada em diferentes regiões do país, com diferentes condições edafoclimáticas. Existe, né, uma gama muito grande de materiais genéticos que praticamente a gente consegue uma adaptação em qualquer lugar do Brasil. Já as outras espécies, né, nós temos alguns já estudos bem avançados, com o mogno africano, por exemplo, mas para a gente poder bater o martelo, o que nós precisamos? Efetivamente, conhecer o ciclo dessas plantas, né, um ciclo inteiro, necessidade de adubação, mercado. Então, não adianta eu produzir se eu não tenho para quem vender. Sim. Então, assim, a cadeia produtiva, né, de cada cultura, ela é o determinante, né? Por exemplo, eucalipto hoje, para energia aqui, Cavaquinho. não tem para quem quer. Caldeira, A demanda indústria. está enorme, porque muitas empresas elas estão numa mudança da matriz energética, grandes empresas. Então, qual é a principal fonte? É madeira de eucalipto. Uhum. Então, por exemplo, o produtor que tem para vender, ele me diz, Francine, eu não vendo mais porque eu não tenho. É mesmo. Engraçado, né? Foi aquele boom, todo mundo plantou, aí de repente caiu o preço. E aí o que acontece? Muita gente parou de plantar agora. E isso é uma questão importante que a gente precisa analisar. Se eu não tenho uma oferta contínua, isso é complicado para uma empresa, né? Não, eu vou me instalar, mas eu tenho uma demanda X de madeira para cavaco para gerar energia. A empresa tem que ter uma garantia de oferta, né, durante todo o tempo. E esses ciclos que nós temos, né, de planta para deplantar a planta, isso não é legal. Mas também a gente precisa entender por que isso acontece. O que está faltando? A gente faz uma análise muito, né, complexa disso, mas a gente precisa de um incentivo governamental para a silvicultura. Precisa um olhar, governo estadual principalmente, né? Tipo, a silvicultura tem um potencial gigantesco em Goiás, mas a gente precisa colocar ela como uma dessas prioridades. Uhum. Porque ela está no agro, hoje ela vai ser fomento, ela é base para muita atividade que acontece. Né? Empresas do agronegócio. Não, e tem uma fazenda aqui também ali em Ipameri, ali interessante, que é a Santa Brígida. A Santa Brígida. Né? Tem um trabalho de LPF lá. Nós temos em Goiás, obviamente, né, vou puxar brasa para minha sardinha, mas nós temos áreas com sistemas integrados aqui excepcionais em termos de produção, em termos de produtividade. Nós temos áreas em Cachoeira Dourada, áreas em Inaciolândia, Goianésia. Tem as áreas em Ipameri, Goianésia, a questão da seringueira. Seringueira, o látex, meu Deus, agora não é látex centrifugado? Pode ser, né? O Goiás é o maior produtor. Maior. Então, assim. O pessoal da Jales, né?
Então, assim, tem até, né, tem produtores independentes também, então tem a silvicultura. Tem mercado e Tem oportunidade. mercado. A silvicultura, né, isso falo sem, precisa de um olhar para que ela alavanque. O setor precisa entrar numa prioridade do Incentivo. governo, de incentivo, né? Fazer com que as empresas, né, que aumentar a atração das empresas, porque como fazer, nós sabemos. Onde fazer, aqui no estado, a gente também já sabe. Então precisa desse, né? O que aconteceu em muitos outros estados, Mato Grosso, Tocantins, hoje Maranhão, né, Bahia, que estão ficando fortes na silvicultura, porque esse olhar foi destinado, né? Foi um olhar focado para isso. Eu tenho certeza que, não sei, não vou te dizer em que horizonte temporal, mas Goiás vai, a tendência, né? E obviamente ninguém faz nada sozinho, mas a tendência é que a silvicultura tenha um protagonismo grande no estado. Ao menos eu espero. Show de bola, professor. Obrigado aí Eu que pela sua agradeço. presença. Foi ótimo o papo. Agradeço. Precisar, estamos à disposição. Você domina muito, né, o conhecimento aí, muita informação, né, que, igual a senhora falou, né, é um assunto que tem pouco profissional na área falando, né, e a gente precisa mais difundir mais o assunto para trazer mais uma oportunidade de rentabilidade para o produtor, né. Eu vi também as espécies nativas do cerrado, né, igual o próprio pequi mesmo, você vai ter que fazer uma reserva legal dentro da propriedade, por que você não coloca lá uma árvore frutífera lá que vai trazer um dinheiro com a produção de fruta também? Só para, né, vou vender também, fazer um marketing aqui. Hoje nós temos sistemas integrados já com 6 anos com espécies nativas do cerrado. Olha aí. E o desenvolvimento, assim, Pois é, tipo com angico, com baru, com jatobá, que jamais se pensou que 6 anos, que é um período muito pequeno para espécies nativas, elas estão como estão. Tem que voltar lá na UFG para conhecer. E quanto tem uma caixa de baru hoje no mercado? Está R$90, né? Pois o é. quilo. O quilo. Vai deixar de produzir soja e plantar baru. Vai voltar lá na escola que eu vou te apresentar essas áreas novas nossas. Boa demais. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Quem quiser acompanhar o Instagram da senhora, qual é? Meu Instagram é Francine Neves Calil, tudo junto. E eu também tenho, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo por e-mail também. Tem o meu e-mail da UFG, que é francine@ufg.br. Estou à disposição aí porque eu puder auxiliar também. Tamo junto. Valeu, turma. Obrigado você que acompanhou mais esse episódio aqui do Agro 2. Já valeu o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Então, ó, aperta no vermelho aqui embaixo, se inscreve, compartilha e esparrama no mundo. Fechou? Quer saber de tudo que acontece no agronegócio do Brasil e do mundo? Acesse nosso site agro2.com.br e também segue o nosso perfil nas redes sociais, @portalagro2. Fechou? Valeu, tamo junto, bora pro próximo. Um abraço.